Mateus, no capítulo 9, nós vamos mais uma mensagem dessa série. Esta é a 8ª mensagem já consecutiva, pregando sobre alguns feitos de Jesus, e nós vamos dar sequência hoje no versículo 27. Se você está com a sua Bíblia, você pode compartilhar com quem está do seu lado. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Quantos podem dizer amém? Assente-se no seu lugar, se desejar. Deixe a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, na semana passada nós falamos a respeito da cura da mulher com fluxo de sangue e da ressurreição da menina, filha do chefe da sinagoga. A mensagem da semana passada foi uma mensagem que falou sobre a fé, a cura e o milagre que Jesus operou na vida de 2 pessoas distintas. Uma menina bem nova e uma senhora que havia gastado tudo com os médicos. E nós concluímos aquela mensagem com Jesus trazendo de volta para aquela família uma menina que havia partido. E hoje nós vamos falar a respeito de Jesus curando 2 cegos. Durante o seu ministério, Jesus operou grandes e maravilhosos milagres. O doutor Orlando Boyer, um dos principais professores do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, no seu livro mais conhecido, que é A Espada Cortante, ele titula essa sessão do Evangelho de Mateus como a sessão dos milagres do rei, mostrando o foco de Jesus nas curas e enfatizando Jesus como rei. Dr. Warren Wiersbe mostra aqui corpos devastados, 2 cegos, um homem que está sofrendo de mudez por causa de uma possessão demoníaca, ação de demônios sobre o corpo de alguém. Nesta 8ª mensagem da série, e daria para passar o resto do ano pregando sobre Mateus, os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus, os sermões de Jesus. Dá para a gente ir longe com isso, porque a palavra de Deus ela é inesgotável. Quanto mais a gente busca, mais a gente acha. Quanto mais a gente mergulha, mais fundo a gente pode mergulhar. Quanto mais a gente quer, mais tem. Assim é a palavra de Deus, ela é inesgotável. E depois da ressurreição da filha do chefe da sinagoga, segundo Marcos era Jairo, ficou evidente para o povo quem era Jesus. Jesus agora está popular, o povo vai atrás. Muitas coisas aconteceram aqui. O leproso curado,
quando Jesus desce do monte. Nós falamos sobre isso, a sogra de Pedro, o homem trazido pelos amigos. Muita coisa aconteceu e Jesus está na boca do povo, literalmente na boca do povo. E depois da ressurreição da filha, da menina de 12 anos, ficou evidente para o povo quem era Jesus. E ali diante dos olhos deles se manifestava aquele que é o Criador de todas as coisas. Tem um livro de Max Lucado que ele faz, e ele é um ótimo escritor. Eu recomendo que quem não leu, leia. Tem um que eu recomendo especialmente, Simplesmente como Jesus. É um clássico, e num dos seus livros ele fala que é difícil imaginar aquele que fez as estrelas, aquele que ampara a terra com as suas mãos, aquele que fez todas as coisas, tendo que aprender a andar, dar os passos, viver a vida de homem comum. E aqui nós estamos vendo o Senhor, que é o dono de todas as coisas, aquele que fez tudo o que há, aquele que fez o sistema da fala, da visão. Ele conhece-nos por dentro. O Senhor que sabe tudo agora está diante de um homem que está cego. E o que é isso para Jesus? O que é para Jesus mexer exatamente onde precisa ser mexido? Quem eram esses homens? Sem nome. Jesus curou aproximadamente 6 cegos nas narrativas do Evangelho. Foram vários. Jesus curou das mais diversas formas. Esses cegos, Jesus perguntou: vocês creem? Eles disseram: sim, Senhor. Ele foi, tocou neles e eles foram curados. Teve outro cego que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou aquele barro na vista, nos olhos da pessoa e mandou se lavar. Outro cego, como o cego de Jericó, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Então vê, a tua fé te salvou. Em uns ele tocou, em outros ele deu uma ordem, em outros ele fez barro e passou na vista. E a gente pode imaginar, um dia eu ouvi um pastor pregando e eu não me esqueci disso. De que jeito que Jesus cura o cego? Se perguntássemos ao cego, o cego de Jericó, que no Evangelho diz que é Bartimeu, ele diz assim: não, Jesus cura o cego assim. Ele pergunta o que você quer que faça. Aí a gente diz que a gente quer ver, e ele manda a gente ver. Mas se esse cego se encontrasse com esses aqui, ele fala assim: não, nós tivemos que correr atrás de Jesus um caminho inteiro. Alguém foi conduzindo a gente. Quando ele entrou em casa, a gente não desistiu não, a gente ficou gritando do lado de fora. E quando ele perguntou se a gente cria, a gente disse: sim, Senhor. Aí ele veio, pôs a mão nos nossos olhos e nós enxergamos. Mas se perguntasse ao outro, ele falou assim: não, era um jeito esquisito. Ele faz barro no chão, passa na cara da gente e manda a gente lavar o rosto no tanque. De que jeito Jesus cura o cego? Jesus cura o cego do jeito que ele quiser. Se ele quiser mandar, ele manda. Se ele quiser tocar, ele toca. Se ele quiser fazer barro no chão e passar no olho de alguém, Jesus cura do jeito que ele quiser. Porque não existe uma única forma de Jesus agir. Ele age do jeito que lhe apraz. Quantos entenderam isso e podem glorificar a Deus? Depois desse milagre, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, aquele que soprou o fôlego da vida nas narinas do homem, tem diante de si 2 cegos, precisando ver, que não desistem. E quando Jesus parte dali, da casa daquele chefe, da casa de Jairo, depois de dar vida à menina, o versículo 27 diz que seguiram-no 2 cegos. Esses 2 cegos sem nome, esses 2 homens que nós não conhecemos a sua história, a sua origem, os detalhes da vida deles, esses 2 homens anônimos seguem a Jesus pelo caminho, resolvem ir após Jesus, cegos como era. Imagino eu que alguém os guiava, alguém os levava, e eles diziam após Jesus:
tem compaixão de nós, filho de Davi. A cegueira para aquele tempo era um problema muito comum para a Palestina, para o tempo de Jesus. E embora Jesus tenha curado 6 cegos, esse era um problema público, um problema sério para o seu tempo. Quem eram esses homens? Qual o motivo da cegueira deles? Nasceram cegos, ficaram cegos. Qual foi o motivo que esses homens estavam com deficiência visual? Mas eles reconheciam Jesus como aquele que poderia resolver o seu problema. Eram cegos, mas não eram bobos. Eram cegos, mas não eram acomodados. Eram cegos, não podiam ver com os olhos materiais, mas conseguiam enxergar com seus olhos espirituais que aquele que por ali andava era o Senhor de todas as coisas, que poderia sim tocá-los e dar-lhes a resposta que eles precisavam. Eram cegos, mas resolveram tomar uma atitude. Reconhecem, meus queridos irmãos, que aquele que estava por ali era Jesus, o filho de Davi. E quando se fala filho de Davi, essa era a expressão popular que o povo usava para dizer que Jesus era o Messias, para dizer que Jesus era o enviado, o Messias de Deus. E eles reconhecem, como Mateus 1:1, que Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, reconhecem que Jesus é da descendência de Davi. E ao falar isso, eles reconhecem: tu és o Messias enviado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aleluia. Jesus, filho de Davi. Esses homens persistem em segui-lo, persistem em contar para Jesus os seus problemas, persistem em dizer para Jesus aquilo que lhes aflige. Isaías 35:7, o profeta profetizou dizendo da capacidade do Messias para dar vistas aos cegos. Os 2 cegos tinham seus olhos físicos fechados, e não dá para imaginar o que fazer sem a visão. Eu já operei as vistas. Tem pessoas que têm deficiências visuais graves, não enxergar um palmo à frente do próprio rosto é um grande problema para alguém. E esses homens estão agora vivendo um dilema, sabendo do poder de Jesus, indo até Jesus, e por certo, além de vencer o obstáculo do deslocamento, da persistência, talvez, como dos outros, não incomode o mestre. Deixe o mestre está ocupado. Porque existem pessoas que são mestras, diaconisa Lívia, de chegar quando a gente está perto de Jesus e dizer: não é para agora, deixe o mestre, acostume-se com a sua situação. E aqueles homens dão-nos uma lição. Por muito menos temos pessoas que desistem, por muito menos temos pessoas que prostram-se, por muito menos existem aqueles que deixam a cruz, por muito menos existem pessoas que olham atrás e voltam atrás por coisas mínimas. Esses homens resolvem persistir, e eles resolvem insistir e ir até Jesus. Eles diziam: tem compaixão de nós. E aí eu aprendo aqui, pastores, que o pedido deles não é individual. Tem alguém na mesma situação, tem alguém sofrendo do mesmo problema, e eles dizem assim: Senhor, tem compaixão de nós. O poder que tem quando nós oramos juntos, quando nós clamamos juntos para o mundo. Existe um ditado que diz assim: olha, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Se eu não tenho certeza de que algo vai acontecer, vou fazer o meu pedido primeiro.
mas eles estavam na mesma condição. E eles combinaram, meus queridos diáconos, combinaram um propósito de busca. Nós vamos orar juntos, nós vamos fazer isso juntos. Eles confirmaram o seu propósito, combinaram o seu propósito. E infelizmente a Bíblia retrata a história de outras duas pessoas, um casal, Ananias e Safira, no livro de Atos, que combinaram de fazer algo errado, que combinaram de dar um passo que não deveria ser dado, que ajustaram, pactuaram o pecado. Pecado premeditado chama-se iniquidade. Premeditou, preparou, combinou, marcou na rede social, fez tudo que tinha que fazer, consumou o ato, iniquidade. O exemplo desses dois homens cegos é o exemplo de alguém que combina fazer o certo. Procure ficar perto de quem combina de fazer o certo. Procure ficar perto de alguém que combine de fazer a escolha mais acertada. Amigos que te levam para longe de Cristo, amigos que te levam para longe da igreja de Deus, amigos que desvirtuam o seu propósito, não são seus amigos e devem ser deixados. Tais pessoas deverão ficar para trás. Mas se tem alguém que mesmo fraco como você está, resolve combinar de fazer o certo, fique junto e faça o certo. Tem alguém que pode levantar a mão e dar glória a Jesus por isso? Pode levantar a mão, dar glória a Deus. Levanta outra, dá também, e diga: tu és bom, Senhor. É bom estar aqui e combinar com alguém que nós vamos fazer o certo. Isso mostra também a unidade nas súplicas. Mateus 18, 19. O Senhor diz assim: se dois de vós concordarem, isso lhes será feito. Eles combinaram de buscar a Jesus. Olha, eu não te deixo, nem você me deixa, e a gente vai. Alguém está levando esses homens e eles resolvem insistir com Jesus. E quando Jesus entra em casa, e aí eu fico a imaginar, quando alguém chega em casa, vai descansar. Eu, por exemplo, tenho constrangimento de incomodar alguém, de chegar inoportunamente, de chegar fora da hora. Jesus entra em casa e a Bíblia diz que os dois se aproximaram. E eles diziam: Senhor, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não se constrangem de falar com aquele que pode responder-lhes. O Senhor não os respondeu de pronto. Jesus não sabia das necessidades? Sabia. Jesus não viu que eles estavam indo atrás, por certo. Jesus não os responde de pronto, mas quando chega em casa, ele, vendo a persistência deles de novo, Cristo conhece as nossas necessidades. Você vê o culto dessa noite, e eu tenho uma palavra para você: o Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor conhece o que você está pensando agora. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe, ainda que uma palavra não venha ainda à nossa boca, o Senhor já sabe até mesmo os nossos pensamentos. Então nesta noite há uma palavra de Deus para você. Ele conhece tudo, mas persista, insista, não desista, continue, bata na porta, clame, busque, peça, porque o Senhor vai ouvir o seu clamor. Está sentindo a presença de Jesus conosco nesta noite? O Senhor conhece as necessidades e, sendo quem Ele é, o médico dos médicos, Ele os atende. Algumas pessoas recebem a cura imediatamente, outras não, mas nunca devemos nos esmorecer. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Versículo 28, ele continua: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles respondem: sim, Senhor. Parece nada sincronizado. Sim, Senhor, Senhor. Vocês creem? Sim, Senhor. Nós cremos. Sim, Senhor, foi só a resposta para o milagre chegar.
Já viu que a gente às vezes quer explicar para Jesus por que ele tem que fazer alguma coisa? Jesus faz desse jeito, porque é assim, porque é desse, como se Jesus não soubesse. E a gente quer dar o roteiro, quer dar a explicação, vem por essa porta, entra desse jeito, fala dessa forma. Jesus pergunta, vocês acreditam? Ele diz, sim, Senhor. A resposta foi dada e foi apenas um sim, Senhor. Jesus tocou aqueles homens. O sim, Senhor, foi suficiente para tocar, para que Jesus tocasse aqueles homens. Sim, Senhor, e Jesus toma a decisão de tocá-los. Jesus toma a decisão de, vendo a fé deles, vocês creem? A resposta deles foi pronta, sim, Senhor. E aí eu quero te dizer uma coisa: as portas da casa de Jesus sempre estão abertas para aqueles que persistem, para aqueles que insistem, para aqueles que respondem com fé àquilo que Jesus lhes pergunta. Jesus pergunta, você crê? Então você nessa noite também pode dizer, sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio. E o sim, Senhor daqueles homens trouxe-lhes a resposta. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Diante do túmulo de Lázaro, o Senhor diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Nós temos a inclinação de achar que o milagre para nós é mais difícil do que para os outros. A gente acha que o milagre dos outros é fácil, que coisas acontecem na vida de todo mundo e não na nossa. Não é da minha geração, porque eu sou mais novo, mas tinha um desenho do Lippe e Herd. Ó vida, ó céus, ó azar, isso vai dar tudo errado. Eu sou novo, não sou dessa época. Mas tem muita gente aqui que é dessa época. Ó vida, ó céus, ó azar, vai dar tudo errado. Tem gente que é pessimista. Um dia uma pessoa me disse, mas pastor, você é muito otimista. Eu falei, ser pessimista e otimista dá o mesmo trabalho. Vai ser o quê? Ó vida, ó céus, vai dar tudo errado. E tem gente que acha que o milagre do outro dá certo e que para ele nada dá certo. Que nasceu para dar errado. Eu não nasci para dar errado, não, gente. Nasci para dar certo. Nasci para brilhar. Posso até não brilhar isso tudo, pelo menos a cabeça brilha, mas pode não ser isso tudo, mas eu acredito de outra forma. Eu creio que Jesus é o mesmo, eu creio que Jesus pode fazer, eu creio que as coisas vão passar, porque tudo na vida passa. Porque as coisas não ficam do mesmo jeito. Você está vivendo algo que hoje você pode estar passando por um vale, mas ou Deus vai te dar a vitória agora, ou Ele vai te ensinar como passar por isso, mas tudo será experiência. Deus usa tudo para a sua glória. Você concorda comigo? E o desenho do Lippe e Herd era uma hiena pessimista, que dizia que tudo ia dar errado. Mas para nós que aqui estamos, há um conselho, e esse conselho deve ser guardado na nossa mente. Corra com paciência. Corra com paciência, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Corra, mas não tire os olhos dele. Olhe para Jesus de qualquer maneira. Não temas e creia somente. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Não temas e creia somente. Vai passar. Deus velará por ti, como diz o hino número 4. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Sob suas asas, irmã Esther, Ele te acolherá. Levante as mãos e receba. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 29, Jesus tocou os olhos dos dois cegos.
Existem pessoas que são avessas ao abraço. Tem gente que não gosta. Mas a gente viu como isso faz falta na pandemia. A vontade de dar um abraço que não podia ser dado. O último abraço em alguém que a gente gostaria de ter dado e não pôde fazer. Tem pessoas que já são ao contrário, são pessoas do toque. Abraça todo mundo, beija todo mundo, acaricia todo mundo. Gostam disso. Ser tocado é bom. Jesus tocou as crianças, Jesus abençoou as crianças. A expressão do carinho. Mas o toque de Jesus no rosto daqueles homens, para que eles pudessem ver. Você não tem noção de o que acontece para que o globo ocular funcione, o mecanismo que existe, a quantidade de coisas que tem que funcionar para que você tenha uma visão completa. Talvez uma cirurgia, um transplante de córnea, talvez coisas que nós temos agora fossem coisas difíceis, a fila de espera e a rejeição que pode acontecer, tem que tomar imunossupressores para não ter rejeição, uma série de coisas. Aí Jesus chega e com um toque, Jesus coloca tudo no lugar, sem rejeição, sem tomar imunossupressor, sem acontecer nada. O milagre acontece, pode adorar o nome de Jesus, Ele é bom. Com um toque, apenas um toque de Jesus. Apenas um toque de Jesus pode colocar todas as coisas no lugar. Uma das lições que eu tenho procurado demonstrar com as mensagens de Mateus é que mensagens evangélicas precisam ser cristocêntricas. Mensagens dos nossos cultos têm que falar de Jesus. Ah, pastor, mas eu vou pregar sobre o machado que caiu na água e flutuou. Se você não for capaz de colocar Jesus nessa história, não pregue essa história. A Bíblia aponta para Jesus. Jesus é o assunto central da Bíblia. Se você vai pregar sobre o azeite da viúva e não é capaz de colocar Jesus dentro daquela história, não pregue sobre esse assunto. Jesus precisa permear as nossas mensagens. Eu ando enjoado com pregadores que pregam o Velho Testamento e pregam e deixam Jesus de fora. Pregadores da primeira igreja Assembleia de Deus, eu já tenho falado com vocês. Coloquem Jesus no assunto. Ponham Jesus na história. Jesus tem que ser o centro da nossa mensagem. Jesus tem que ser o alvo preparado para fisgar o coração, ou a flecha para fisgar o coração do pecador, que é o alvo que nós devemos ter na nossa pregação. Jesus deve ser o centro. E aqui eu olho, meus irmãos, como Jesus toca aqueles dois homens. E aí 2 toques, nós tocamos Jesus com a nossa fé. E em resposta, Jesus nos toca com as suas mãos e com os seus milagres. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Versículo 29, faça-se então, conforme a vossa fé. Jesus reconheceu a fé deles. O que Jesus viu após si não foi 2 homens enjoados. Mas que homens enjoados, que não param de falar. E gente chata. E Jesus está chegando, vai descansar, e o sujeito está aqui, pede. Jesus não vê 2 chatos. Jesus não vê 2 enjoados. Jesus vê a fé de 2 homens. Nós podemos olhar a chatice de alguém, Jesus vê a fé desse alguém. Jesus enxerga a fé onde a gente pode ver inconveniência
E nós temos um grande conforto, meus irmãos, em saber que Cristo vê a nossa fé. Pode ser até que alguém olhe para você e diga assim: não é crente assim não, olha o jeito dele, olha o jeito dela, olha só, a nossa vida de fé pode ser diferente, eu sou diferente de você, você é diferente de mim, cada um tem um jeito. Nós não podemos medir a fé do outro, a gente só consegue ver um pouco da nossa fé, mas Jesus consegue ver fé onde a gente não vê nada, onde a gente vê inconveniência, onde a gente vê chatice de alguém. Jesus enxerga a fé. Jesus viu a fé deles. Eu tenho uma notícia para te dar. Jesus sabe exatamente qual é o tamanho da sua fé. Jesus sabe exatamente se você é uma pessoa de fé ou não. Tem gente até dizendo que você não é esse crente todo, não é essa crente toda, mas Jesus está vendo o tamanho da sua fé. Jesus sabe quem é você. Você pode adorar ao Senhor por isso. Cristo viu a fé. Quem vai a Jesus recebe não só conforme aquilo que diz, ou não conforme os seus próprios caprichos, mas recebe conforme a sua fé. O desafio dos cristãos de hoje é viver pela fé em Cristo. No mundo secularizado, no mundo de pós-verdade, no mundo de tantas coisas, no mundo de tantos desafios, obviamente que para nós a verdade não tem um pós, a verdade é. Para nós a verdade é uma pessoa, ela não é um conceito. Para nós a verdade está em alguém, não é algo volátil, não é algo que você tem a sua, eu tenho a minha. Para nós a verdade é um conceito, é absoluta. A verdade é alguém, a verdade é uma pessoa, a verdade não muda. Para nós que vivemos nesse mundo secularizado, o nosso desafio é viver pela fé em Cristo. E o justo viverá por causa da sua fé, diz o Senhor. Viva pela fé. Aí no versículo 30, a gente encontra Jesus ameaçando os cegos. A versão Almeida Revista e Corrigida usa essa expressão. Jesus os ameaçou. Embry Maomai, o dicionário Strong, o verbete 1690, explica o que Jesus quer dizer. Com e brime é força, é com força. Jesus os adverte severamente. Jesus não ameaça o sujeito pelas vias de fato, ele os adverte com severidade. O que estava acontecendo naquele tempo? Naquele tempo o povo queria um milagreiro. Você já percebeu que se a gente fizer assim, vamos fazer um culto de oração, vem uma quantidade de pessoas. E se a gente falar assim, vamos fazer uma campanha de cura divina e milagres, vem 200.000 pessoas. Você já percebeu que quando se trata dessas coisas, as pessoas são mais alvoroçadas, elas são mais atentas a isso, tomam mais atitude com isso? Aquele povo gostava de ir atrás dos milagres de Jesus. Jesus curava os enfermos, Jesus multiplicava o pão, Jesus fazia milagres inomináveis, e eles eram pessoas, o povo gostava desse movimento. Já viu que existem pessoas que vão aonde o movimento acontece, aonde todo mundo vai, aonde o furdunço, a confusão, o movimento está acontecendo, é onde as pessoas gostam de ir. E onde Jesus estava, pessoas iam pelos mais diversos motivos, dentre eles os milagres. Os milagres de Jesus chamavam a atenção. Tinha gente com fome que era saciado por causa de um milagre de Jesus. Jesus resolvia situações, e o povo era feito a buscar um milagreiro, e Jesus tinha a fama daquele que curava.
Veja bem, a sogra de Pedro curada, o leproso purificado ao descer do monte, quando a multidão estava com Jesus, o paralítico curado, levado sobre uma cama, a sogra de Pedro e outros, meus irmãos, milagres e mais milagres. E essa fama de Jesus de curar trazia muitas pessoas. Agora Jesus curava porque queria ser o milagreiro da região. Jesus curava porque Ele tem poder para curar. Jesus curava porque isso é dele. E Jesus curava, André, porque Ele tinha compaixão. Ele se compadecia da dor das pessoas. Jesus, ao ver a dor de alguém, meus queridos obreiros, Ele se compadecia, Ele se condoía, Ele entrava no assunto e Ele se importava com aquela situação. Ao se importar com a situação, Jesus curou muitas pessoas. A compaixão faz com que a gente se coloque no lugar do outro. A compaixão faz nos sentir a dor do outro, e isso tem que ser normal para nós. A missão de Jesus é salvar. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus deixou o céu, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Deus amou, Deus enviou para que o mundo fosse salvo por Ele. A missão de Jesus: salvar o homem, ligar o homem, trazê-lo de volta para Deus. Essa é a missão de Jesus. Embora alguns achem e até busquem Jesus como a solução de um problema imediato, e Jesus pode fazer o que Ele quiser, mas aqueles que só buscam o milagre e não querem o dono do milagre, estão buscando de forma errada. Querer a oração, a resposta, e não querer Jesus é um caminho errado que alguém pode tomar. Eu louvo a Deus porque nessa noite viemos aqui, não porque estamos olhando para as mãos dele, para aquilo que ele pode fazer. Estamos olhando para Jesus, porque ele faz o que quiser. Se ele curar, ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Se ele fizer, continua sendo o Senhor. Se não fizer, a gente continua crente. Se ele fizer qualquer milagre, glória a Deus. Se não, o meu nome já está escrito no livro da vida. Eu já tenho certeza da minha salvação. E é para isso que Jesus veio, para salvar. Aí a minha pergunta: você tem certeza da sua salvação? Nós estamos vivendo um tempo de gente que não tem certeza da salvação. Eu ando perguntando isso para algumas pessoas. A gente, pastor, é o quê? Você crê que Jesus é seu Salvador, já tomou sua decisão, já entregou sua vida para Jesus? Ou não fez isso? O que é isso? Que nós estamos a viver um tempo em que as pessoas vivem uma fé rasa, uma fé longe daquilo que é o propósito de Deus. Esses cegos dão exemplo, eles vão até o final, eles vão até Jesus, eles vão até a porta, eles pedem misericórdia, Jesus os atende, Jesus toca nesses homens, Jesus vai até a necessidade deles e os atende. Eles são curados, e aí Jesus os adverte: não falem com ninguém, porque o foco de Jesus não é só ter a multidão que quer a cura. Jesus veio para salvar. Outra coisa que Jesus não queria que acontecesse naquele tempo, eu posso depreender desse texto, é que talvez não fosse ocasião de irritar as autoridades, que as autoridades estavam enciumadas com Jesus. Jesus era popular, tinha muita gente com ele, muitas pessoas ao seu lado, e as autoridades judaicas ficavam enciumadas. Jesus talvez não quisesse levantar a fúria deles agora. Outra coisa, o povo queria um líder revolucionário. Eles queriam um homem que pegasse armas, que enfrentasse os exércitos de Roma, que peitasse o poder colonial dos romanos. Ele queria alguém que se levantasse e que fizesse o povo se insurgir numa grande revolução.
E Jesus sabia que o povo queria isso. E Jesus não veio para isso. Para aqueles que queriam pegar nas armas, Jesus disse assim, Amandinha: o meu reino não é deste mundo. Para aqueles que queriam o poder bélico, a força bruta, Jesus dizia: eu não vim para isso. Jesus cura e repreende, diga: não contem para ninguém. Mas aí, como é que você cala a boca de alguém que não via, que para ele dia e noite era a mesma coisa, que o sol ou a lua, claro ou escuro? Os dois homens foram curados, os olhos deles foram abertos. Talvez a gente não tenha a dimensão disso para saber o que aconteceu, mas imagine alguém que nunca viu, ou alguém que perdeu a visão por alguma circunstância, e de repente os seus olhos são abertos. De repente aqueles olhos fechados são abertos. E aí é difícil fechar a boca de alguém cujos olhos foram abertos. Não dá para calar alguém que teve os olhos abertos por Jesus. A família até nem vai querer ouvir, mas não tem como calar sua boca. Você teve os olhos abertos por Jesus. No trabalho você vai ser discriminado, vai sofrer bullying, vai ter um monte de coisa, represália, vai ter um monte de situação. Mas como é que cala a boca de alguém que Jesus abriu os olhos? A ordem do chefe pode dizer: aqui você não fala, aqui você não prega, aqui você não dá testemunho. Mas como é que a gente vai calar a boca de alguém cujos olhos foram abertos por Jesus? Esses homens, você vai falar: pastor, mas eles desobedeceram. Eu olho para o outro ângulo e te convido a olhar pelo outro ângulo. Eles queriam glorificar a Jesus. Eles estavam dizendo: ó, nós éramos cegos e agora nós estamos vendo. E aí o texto diz, é o texto que diz que a fama de Jesus aumentou por toda a região. Como é que a fama de Jesus aumentou? Porque eles falaram que estavam cegos, estão vendo, e eles contaram quem fez. Ó, e quem fez foi Jesus de Nazaré. E quem curou foi Jesus de Nazaré. E quem faz coisas grandes é Jesus de Nazaré. A gente prega, mas a glória é de Jesus de Nazaré. A gente canta, a glória é de Jesus de Nazaré. A orquestra toca, mas a glória é de Jesus de Nazaré. A gente faz o que a gente quiser fazer ou puder fazer, mas a glória continua sendo dele. Esses homens agora, por uma questão de testemunho, por uma questão de glorificar ao Senhor, eles saem contando o milagre que receberam. Mas aí eu quero te dizer, tem hora que alguém vai fechar a sua boca, mas você é o milagre. Você é o milagre. Pode ser que você nem fale, mas aquela pessoa que te viu caído e te vê de pé, você é o milagre. Aquele que te viu cego e agora te vê enxergando, você é o milagre. Aquele que te viu na pagodeira, na cachaça, na monte de coisa, agora te vê servindo a Deus. Esse é o testemunho que você dá. Você não precisa nem dizer. Quem vê já sabe. Você é o milagre. Diga: eu sou o milagre, e o responsável é Jesus. O responsável é Jesus. Onde nós estaríamos se não fosse Jesus? Onde nós estaríamos se Jesus não tivesse tido misericórdia de nós? Onde estaríamos nós se Jesus não tivesse nos achado? Talvez você nem vivo estivesse mais. Talvez você nem estivesse aqui. Mas um dia Jesus estendeu a sua mão e tocou a nossa vida. E por ter tocado a nossa vida, os nossos olhos foram abertos. Nossa visão foi aberta e a gente enxergou a luz da vida. E a nossa vida foi transformada, porque Jesus nos achou. Você está sentindo a presença dele aqui? Por ele a gente foi liberto e transformado de todo o perigo e do mal, porque ele estendeu a sua mão para nós.
E aí a gente chega no versículo 32 e o 34, que fala do mudo e do endemoniado. E essa será outra mensagem. E eu vi essa semana, e eu não vou falar sobre o mudo. Jesus tem poder sobre demônios e pode fazer o que lhe apraz. Esse é o assunto e nós falaremos depois. Jesus cura os cegos. A cegueira física e a cegueira espiritual são dois grandes problemas. Para a cegueira física, recursos médicos hoje são disponíveis em muitas situações, não em todas. Mas para a cegueira espiritual, não existem recursos médicos. Existe Jesus. Existe a ação de Jesus para mudar e abrir os olhos de alguém. E aí esta semana eu recebi um vídeo, muitas pessoas devem ter visto, um debate, um médico, um apresentador de talk show e uma senhora que era um cego fake, um cego trans. Ela nasceu vendo, enxergando, mas ela diz no vídeo que ela se sentia cega. E ela diz com a própria voz, dizendo o seguinte: eu acho que eu tinha que ter nascido cega. E ela foi ela mesma e mutilou seus próprios olhos. Tem gente assim, eu conheço a história de um homem que deixou o baú do caminhão prender a mão dele no poste, falando, vem, pá, para ele aposentar. Esmagou a mão do cara para ele poder aposentar. Tem mais. E a irmã, que no dia de fazer a perícia ficava com cara de doida, trocava a havaiana de pé, ficava sem dormir, tomava remédio trocado, para ganhar o benefício. Tem gente dizendo, queima ele, Jesus, queima mesmo. A mulher nasceu vendo. É um vídeo em inglês, com legenda. E ela mutilou os próprios olhos. Pensem nisso. O pior cego é aquele que não quer ver. É aquela pessoa que toma decisões equivocadas. É aquele que pode ver, mas não se esforça para isso. Tem condição para ver, mas não faz isso. E quer permanecer cego. Aquela senhora que é uma cega fake, agora de verdade, não é fake mais, agora ela mesma fez, e ela mudou o seu próprio corpo, mutilou o seu próprio corpo. É um cego trans agora. Não quer ver. Você está assustado. Mas a gente anda do lado de pessoas, e tem gente no culto hoje que precisa abrir os olhos, que Jesus quer abrir os seus olhos, que você pode ver, que Jesus está aqui para mudar a sua história hoje. Você tem a oportunidade da sua vida de ser tocado por Jesus, e a sua visão espiritual pode ser aberta hoje, por Jesus de Nazaré, e você pode deixar passar a sua oportunidade. O que aconteceu naquele dia? 2 homens cegos terminaram vendo. 2 homens cegos, limitados como eram, viraram missionários e falaram de Jesus em toda a região. 2 homens cegos sem esperança encontraram a luz da vida, a esperança para viver. Eu posso imaginar aqueles homens que não podiam trabalhar, que não podiam cuidar da própria vida, talvez dependessem da bondade de terceiros. Agora eles tinham condição de cuidar de si mesmos, tinham condição de mudar o destino da sua vida. E é isso que acontece quando alguém resolve deixar Jesus abrir os seus próprios olhos. Era perdido, mas foi achado. Não tinha esperança, mas agora tem. Não podia, mas agora pode. Lá atrás era cavalo do diabo, agora é filho de Deus.
Jesus disse: tu és meu, você tem dono, você tem um Senhor, você tem alguém que se importa com você. Olhe para Jesus nesta noite, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, sem Deus e sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Enquanto eles tocam baixinho aqui, quando Jesus estende a mão, coisas acontecem. Jesus estendeu a sua mão e abençoou as crianças. Ele disse: deixem eles virem a mim. Jesus estendeu a sua mão no meio do mar e disse ao vento: pare de soprar. E disse ao mar: aquieta-te. E o vento e o mar lhe obedeceram. Jesus estendeu a mão e tocou o leproso que desceu do monte. Tocou a carne apodrecida que ninguém tocaria. Fez o que ninguém fazia e deu o abraço que nós não daríamos. E aquele leproso que estava para morrer teve a sua lepra curada e sua pele restaurada, porque o toque de Jesus curou a sua vida. Jesus tocou esses cegos e os cegos voltaram a ver. Jesus tocou a minha vida e eu era perdido e Jesus me achou. Tem gente aqui que falou: pastor, se o senhor era perdido, eu então, hein? O que acontecia comigo, né? Eu era perdido dentro da igreja, criado aqui, mas tem gente que veio da vida lá de onde ninguém dava uma nota de 2 rasgada. Não vou nem falar prata de 1, né? Nem nota de 1, nota de 2 rasgada. Mas Jesus olhou e falou assim: olha, eu vou tocar, vou mudar, vou transformar. Vai ser nova criatura, vai ser nova pessoa. Porque quando Jesus toca, é isso que acontece. Mas eu tenho uma notícia para dar, Araújo. Jesus continua tocando aonde ninguém pode tocar. Eita glória! Jesus continua fazendo aquilo que ninguém pode fazer. Jesus continua abraçando aqueles que não podem ser abraçados normalmente por qualquer um de nós. Jesus continua fazendo, Jesus continua dizendo: vem para cá, porque você é meu, você tem dono. Temos alguém nessa noite para tomar uma decisão? Não deixe de tomar sua decisão hoje. Não vá para casa sem tomar a decisão. Você está preso no banco, dando nó aí na garganta, a barriga esfriando, e você está pensando: eu vou ou não vou? Toma a decisão ou não tomo? Faço ou não faço? Vou deixar para depois. Jesus está dizendo: vem para cá que eu quero te abraçar. Jesus está dizendo: eu vou tocar em você da forma que ninguém pode tocar. Hoje é o dia. Você vem na igreja esse tempo todo, não tomou a decisão. Ah, gosto da igreja, gosto dos hinos, gosto da pregação, gosto da oração, mas e de Jesus? E levar Jesus para casa, que tal? Hoje é o dia. Hoje é dia de tocar em Jesus pela fé. Hoje é dia de ser tocado por Jesus, porque Ele está com as suas mãos estendidas. Onde está a primeira pessoa? Eu não vou demorar com isso. Se tiver alguém agora, é o momento. Não temos? Fica de pé comigo. Fica de pé. Vamos terminar cantando esse coro. Jesus nos tocou e Ele nesta noite recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Quando Jesus estendeu a sua mão, com a melhor voz, com o melhor que você pode, ainda dá tempo de vir. Oh, quando estender a sua mão para mim, aleluia, glória a Deus. Deus nosso Pai, nós queremos te dar graças por essa noite especial, te dar graças por esse tempo em que juntos nós pudemos estar aqui celebrando ao teu nome, sendo ministrados pela tua palavra,
sendo revigorados pelo Teu Espírito. E Deus, nós queremos nessa noite de uma forma muito especial, quando fomos tocados pelas mãos de Jesus, queremos Te suplicar, Senhor, que o Senhor use as nossas vidas ao longo dessa semana para sermos extensão das Tuas mãos, para que através de nós as Tuas mãos toquem em outras pessoas, a fim de abençoar o nosso próximo, e a fim de que ao tocarmos o Senhor seja glorificado e vidas sejam abençoadas. Por isso, Senhor, assim como aqueles homens voltaram para o seu destino como missionários, faz de nós missionários ao voltarmos para as nossas casas. Te damos graças por esse alimento tão especial e tão rico que o Senhor nos trouxe nessa noite. E de uma forma muito especial, como diz a Tua palavra, não permita que essa semente semeada em nós seja roubada pelo inimigo. Muito pelo contrário, que ela possa produzir frutos que possam nos abençoar e abençoar o nosso próximo e glorificar o Teu nome. Ó Deus, que a Tua boa mão repouse sobre nós, sobre nossas casas, e que o Senhor nos conduza em segurança até os nossos lares e dirija-nos com Teu Espírito ao longo dessa semana, Senhor. É a nossa oração, é o nosso clamor que nós fazemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam ansiosamente a vinda de Jesus. E todos digam amém.